ao mundo para salvar os pecadores, né? Como o apóstolo Paulo disse, né? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou um dos principais. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia os crentes, matava, né? Açoitava e botava na prisão. Então ele disse que era um dos principais porque ele era um dos perseguidores da igreja do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos hoje, irmãos, fala de um homem chamado Zaqueu, um homem que era publicano, um homem que tinha uma profissão, ele era cobrador de imposto, mas o seu cargo era chefe dos cobradores de imposto, como se fosse hoje, ele pertencia ao fisco do governo. Então aquele homem, ele era mal visto pela sociedade, porque ele cobrava impostos e às vezes cobrava além do normal, né? E aquele homem, como muita gente, tinha uma religião, mas ainda não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus para preencher o seu vazio, preencher a sua alma, porque Jesus, quando ele começou o seu ministério, a sua fama correu por toda Jerusalém, por toda a Judéia e as cidades adjacentes. E todo mundo que ouvia falar de Jesus tinha desejo de ver Jesus. Todo mundo que ouvia falar da fama do profeta, do homem da Galileia, do homem de Nazaré, aleluia, ele tinha que dar um jeito de encontrar com Jesus, porque ele via que Jesus só fazia milagres, ele via que Jesus fazia algo diferente, ele via que a palavra de Jesus tinha autoridade, ele via que Jesus falava com ousadia, ele via que Jesus trazia resposta para a solução do homem, ele via que Jesus vinha com a fonte da água da vida, ele via com seus olhos Jesus curar os cegos, levantar os aleijados, ressuscitar os mortos, e a fama de Jesus cada dia que passava crescia mais. Aleluia! E este homem é que disse: eu tenho que encontrar este homem, eu tenho que encontrar este profeta, este homem de Deus. Nós vemos, irmão, aleluia, que a posição do homem na terra, aleluia, nós vemos que a posição do homem na terra não impede ele de encontrar a Deus. Nós vemos que o homem pode ser rico ou pode ser pobre, mas ele tem a necessidade de se arrepender, porque a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia! O homem na terra, ele nasce, mas ele só tem, aleluia, a sua alma dentro do seu corpo, que é a sua vida. Porque assim, a Bíblia Sagrada diz que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, ele perdeu o espírito de comunhão com Deus. Então o homem, espiritualmente, ele é um homem morto, ele é um coração vazio, e esse coração vazio, ele tenta preencher com as coisas do mundo, ele tenta preencher fazendo boas obras, ele tenta preencher com seus pensamentos, com seus planos, com seus projetos, aleluia, mas mesmo assim, a sua alma continua vazia, sem solução para achar a paz, achar aquilo que tudo sua alma precisa, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. E nós vemos que esse homem, aleluia, quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar naquele caminho, e aquele caminho era cheio de árvores, e tinha uma árvore ali que chamava sicômoro, e era fácil de subir, e aquele homem tinha uma dificuldade porque ele era baixinho. Imagine aí você no meio de uma multidão de 5.000 pessoas, 10 mil pessoas, porque quando Jesus andava, arrastava multidões, e aquele homem não tinha como ver Jesus com seus olhos, porque ele era pequenininho. Ele tinha que achar uma forma de encontrar Jesus. Ele tinha que achar uma forma de, quando Jesus passasse, ele visse quem era aquele homem, para que ele pudesse reconhecer ele aonde ele visse na rua. Aleluia! E tinha outro detalhe importante aqui, a Bíblia não relata, mas uma coisa interessante é que o judeu, até hoje, lá em Israel, hoje mudou mais, mas na época de Jesus, todos usavam a mesma veste, não tinha diferença, aquelas roupas compridas, era uma manta em cima da cabeça, aleluia, então era difícil de você reconhecer uma pessoa, aleluia, pelas suas vestes, porque praticamente todo mundo vestia
vestia uma roupa igual, só mudava alguns trajes quem tinha mais condições. E Zaqueu era um homem que tinha condição, então as suas vestes eram uma roupa especial. Mas mesmo assim, ele tinha dificuldade de encontrar Jesus, porque a multidão era muito grande. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. O homem tem encontrado, aleluia, barreiras para encontrar Jesus. Mas por quê? Porque o seu coração se tornou incrédulo. O seu próprio coração é a barreira, é a pedra que impede dele encontrar Jesus. Porque a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O homem não entende a palavra de Deus porque o seu entendimento está completamente fechado. O seu entendimento está completamente vedado. Ele não consegue enxergar a verdade do Evangelho porque a sua mente está cauterizada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que a única forma de um homem agradar a Deus é crendo no Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Aleluia. De fé em fé. Porque o justo viverá da fé. Aleluia. Então, meu amigo, é necessário que você creia na palavra do Senhor. É necessário que você creia no Evangelho que nós pregamos. Porque não é Evangelho do homem. Não é Evangelho criado pelo filósofo, nem pelo teólogo. É o Evangelho deixado pelo Espírito Santo de Deus ao homem, que se manifesta a justiça de Deus para perdão dos pecados do homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora este homem, quando ele viu Jesus passar, ele ficou olhando, mas ele não sabia que Jesus ia parar ali. Ele estava só como ali um curioso, porque ele queria ver o rosto de Jesus. Aleluia. Ele queria ver a face de Jesus, aquele homem que operava milagres e maravilhas ali em Israel. Aleluia. Mas Jesus, já sabendo que aquele homem ia subir na árvore, Jesus já sabia que ia jantar na casa dele, Jesus já sabia que aquela alma esperava por ele ali em cima daquela árvore. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Então Zaqueu recebeu o convite de Jesus com alegria. Aleluia. Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Aleluia, aleluia. Meu amigo, o convite de Jesus está de pé ainda. Assim como ele chamou Zaqueu: desce depressa dessa árvore, ele te chama hoje: venha depressa, porque o tempo está contado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus, ele diz assim no capítulo 2: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia. Então como é que eu vou escapar? Como é que, meu amigo, você vai escapar se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? Não tem como escapar, porque a porta é essa. Jesus falou assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, meu amigo, a palavra salvação significa livramento, significa, aleluia, que você vai ser salvo de quando Jesus vir arrebatar a igreja, você vai também com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Zaqueu desceu daquela árvore correndo. Aleluia. E aleluia, aquele momento para Zaqueu foi um momento tão de alegria, porque agora ele abriu o coração para ouvir a palavra de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, aleluia,
que ele ficou tão alegre com a presença de Jesus, que ele ficou tão cheio da presença de Jesus, que agora ele, aleluia, arrependeu-se como pecador, aleluia, e a primeira atitude dele como arrependido, aleluia. Toda pessoa que encontra com Jesus, que abre o seu coração para Jesus, reconhece o seu estado como pecador, reconhece a situação como pecador, aleluia, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aleluia. Então, meu amigo, aleluia, a salvação, ela vem de Deus, ela não foi criada pelo homem. A salvação, a única forma de você adquirir a salvação da sua alma, de você adquirir o passaporte da sua alma, aleluia, é entrar para o evangelho de salvação, aleluia, o evangelho que Jesus Cristo deixou para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que todos estão debaixo da maldição do pecado. Todo ser que vem na terra, ele nasce do pecado, porque são descendentes de Adão e Eva. A necessidade agora é reconhecer Jesus como Salvador, aleluia. João, quando estava no Rio Jordão, aleluia, batizando, quando ele viu Jesus ao longe, ele olhou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, meu amigo, quem tira o pecado da sua vida é o Cordeiro de Deus, aleluia, não é um banho d'água não, quem tira o pecado do mundo é o sangue do Cordeiro de Deus, aleluia, que vai mudar a sua vida, vai regenerar o seu coração, vai mudar a sua vida, porque sem Jesus nada você pode fazer, aleluia. Aí você pode falar assim: não, irmão, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo. A Bíblia não está classificando ninguém por bondade, não. A Bíblia não está classificando ninguém por boas obras, não. A Bíblia está dizendo que todos nós somos pecadores. E que todos nós precisamos nascer de novo. Jesus disse em João 3:3, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que nascer de novo, meu amigo. Você tem que reconhecer na palavra de Deus, em Jesus de Nazaré, no Evangelho de Jesus, que sem esse Evangelho, sem a palavra de Deus na sua vida, você jamais chegará na presença de Deus com a salvação. Aleluia. Você pode dizer assim: não, mas eu já tenho minha religião, eu sou uma boa pessoa, pratico boas obras, faço muitas obras de caridade, não prejudico ninguém. Jesus também disse, aleluia, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a minha palavra. Então, meu amigo, a fé é o carro forte. Aleluia, aleluia. A fé é a ponte que leva o homem a Deus. Porque a Bíblia diz assim, aleluia, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Esta fé que salva, esta fé que liberta, esta fé que transforma. Aleluia. Então não adianta, meu amigo, eu praticar boas obras. Não adianta, meu amigo, eu ter uma religião. Não adianta, meu amigo, eu ser uma boa pessoa. Porque isso tem que fazer parte do caráter do ser humano, ele ser uma boa pessoa. Mas agora, diante de Deus, nós temos que prestar conta, porque nós nascemos do pecado. E se nós morremos como pecadores, nós vamos todos para o inferno. Porque Jesus Cristo disse assim: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Meu amigo, saiba de uma coisa, aleluia, que existe uma frase no mundo aí, que é uma frase enganadora, aleluia, porque ela está entre parênteses, chama-se livre-arbítrio. Aleluia, o homem não pode ter o livre-arbítrio, sabe por quê? Porque o livre-arbítrio para o homem, aleluia, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que é escravo que serve ao pecado é escravo do pecado. Como é, meu amigo, que você tem um livre-arbítrio para escolher o que você quer, se você é escravo do pecado? Como é que eu posso dizer que eu sou livre se eu sou escravo do pecado? Se eu tenho, aleluia, débito com alguma coisa, então eu não sou livre. Livre sim. A Bíblia diz assim, aleluia, se o Filho de Deus
aleluia. Então o homem diz, não, eu sou livre, eu tenho a minha vontade própria. Meu amigo, a Bíblia diz assim, todo aquele, aleluia, que nasce nesse mundo, ele é descendente do pecado. Então se eu sou descendente do pecado, eu sou escravo do pecado. Aleluia. Os seus pensamentos estão lhe escravizando. O seu vício está lhe escravizando. Tudo que o homem deixa se dominar, ele é escravo. Tem gente que é escravo da riqueza. Tem gente que é escravo do dinheiro. Tem gente que é escravo da sua própria profissão. Tem gente que é escravo, aleluia, das coisas que o mundo oferece, dos desejos da carne, que ele diz assim, é bom, é maravilhoso para a carne, mas você se torna escravo da carne, escravo do pecado. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, portanto agora há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque se nós caminharmos segundo a carne, nós morreremos, mas se eu caminhar segundo o Espírito Santo de Deus, eu vou ter vida e a vida eterna. Aleluia. Aleluia. E agora aquele homem alegre aceitou Jesus no seu coração, na sua vida. Agora vê os frutos do arrependimento. Ele disse, mestre, se eu, aleluia, vou vender os meus bens e vou doar a metade para os pobres. Primeiro sintoma de arrependimento, ele se desfez da avareza. Ele se desfez do orgulho. Aleluia. Primeiro sintoma de arrependimento. O homem deixa o pecado da avareza, o pecado da idolatria por um carro, por uma casa, por um bem que se consome aqui, que morre e vai para debaixo do chão e não leva nada. Aí Zaqueu disse, e tem mais, Jesus, não vai ficar só por aqui não. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Sintoma de arrependimento de uma pessoa que realmente está arrependida, que quer servir a Deus. Aleluia. Jesus olhou para aquele homem e disse, aleluia, hoje veio salvação em Israel a esta alma. Veja só, meu irmão, aleluia, veja só, meu amigo, a salvação, ela vem através do arrependimento. Deus concede ao homem a salvação a partir do momento que você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, aleluia, ele estava do lado de 2 ladrões. Todo mundo conhece essa história e acha muito bonito. Aleluia. Um disse assim para Jesus, se tu és filho de Deus, desce da cruz e ajuda eu e a nós também. Aleluia. O outro estava do lado de Jesus e falou assim, tu não entendes a Deus? Estamos aqui porque nós pecamos, nós erramos. E este homem nenhum mal fez. E olhando para Jesus disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem reconheceu a situação como pecador. Aleluia. E Jesus disse, eu não vim buscar e salvar, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E aquele homem ali, e aqueles 2 homens ali que estavam na cruz, ele estava com o destino perdido, não tinha mais solução. Eram pessoas que estavam sendo crucificadas porque deviam para a sociedade. Era uma pessoa que tinha o seu caráter formado, porque eram homicidas, porque eram ladrões, e estavam ali pagando o preço dos seus pecados, dos seus erros. Aleluia. Mas mesmo assim, eles iam perecer se não tivesse reconhecido Jesus como Salvador. Aleluia. E Jesus, olhando para aquele homem, disse, meu filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então aquele homem, na hora da morte, encontrou com Jesus. Aquele homem, na hora da morte, aleluia, encontrou com o doador da vida. Aquele homem, na hora da morte, reconheceu a sua situação miserável, reconheceu quem estava do lado da vida e pediu misericórdia a Jesus. Aleluia. Quanta gente caída de nariz empinado e não quer pedir a misericórdia de Jesus. Mas meu amigo, saiba de uma coisa, aleluia, que a palavra do Senhor diz assim, aleluia, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a palavra de Deus diz assim, aleluia, aquele que confia
os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário, aleluia, eu confessar Jesus para que Ele possa me confessar diante do Pai. Porque Ele disse assim: todo aquele que me confessar lá na terra, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas porém, todo aquele que me negar diante dos homens lá na terra, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos esperando, irmãos, aleluia, ao arrebatamento da igreja. Nós estamos pregando aqui na terra. Estes são os últimos dias da igreja do Senhor Jesus na terra. Aleluia. Todos os sinais, aleluia, que o Senhor Jesus profetizou, que os profetas do Senhor Jesus profetizou, que eles falaram, já se cumpriram. E estamos vendo com nossos próprios olhos, cada dia se cumprir. Aleluia. Jesus falou assim e os discípulos perguntaram para ele: Mestre, dize-nos como será a tua volta, que sinal haverá para tu voltar? Ele disse: olha, haverá nação contra nação, guerra, reino contra reino, guerras, rumores de guerra, peste, praga, sinais no céu e na terra. Mas não se preocupe, terremoto em vários lugares. Mas não se preocupe que não será o fim, é o princípio das dores. Então todos nós estamos já acostumados com esses sinais aí. Mas existem alguns sinais que Jesus deixou que antecederiam, aleluia, a volta dele na terra, aleluia. E um dos sinais que ele deixou, que já está se cumprindo, é a apostasia da própria igreja. E nós já estamos esperando a qualquer momento a trombeta tocar, porque a ciência já se evoluiu o máximo, aleluia. A tecnologia já se evoluiu o máximo, aleluia. E Jesus disse, aleluia, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. O homem, meu amigo, ele pode te prometer alguma coisa, mas ele vai falhar porque ele é ser humano. Mas Jesus não, aleluia. Ele falou assim na palavra dele, aleluia. Aleluia. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: aleluia, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, eu conheço o coração e esquadrinho os pensamentos, para dar a cada um o fruto das suas ações. Então, meu amigo, eu não te conheço, mas Jesus de Nazaré conhece você. Aleluia. Ele sabe o seu assentar e o seu levantar. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando Jesus estava caminhando para Jerusalém, ele disse para os discípulos: eu vou partir, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele vos guiará a vós em toda a verdade. Aleluia. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Na atualidade, meu amigo, eu vou dizer para você: qual é o maior pecado do ser humano? Não é matar, não é roubar, não é estuprar, não é comprar e não pagar. Esse não é o maior pecado. Vou dizer para você: o pecado que manda o homem para o inferno é o pecado da incredulidade. Porque quando nós pregamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós pregamos que o homem tem que entrar para o Evangelho, porque Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. Ele falou assim: se alguém quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Ele falou assim: se alguém achar a sua vida, perdê-la-á. E se alguém perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos o caminho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, que a pessoa diz que não acredita, que a pessoa não aceita, aleluia, que não está crendo na palavra de Deus, ele está se tornando um incrédulo. E o pior pecado do homem é a incredulidade. A incredulidade manda o homem direto para o inferno, porque ele está dizendo que Deus é mentiroso. Ele está dizendo que a palavra de Deus é mentira. Ele está dizendo que o que Jesus disse é mentira. Ele está dizendo que Jesus, aleluia, só quer o coração. Enquanto que a Bíblia Sagrada diz assim, aleluia, aleluia: sede santo da vossa maneira de viver, corpo, alma, espírito, permanece
permaneçam irrepreensíveis diante de Deus. O meu corpo tem que ser santo, a minha garganta tem que ser santa, a minha alma tem que ser santa, o meu espírito tem que ser santo, para que eu possa entrar no reino dos céus. Aleluia! E a palavra de Deus diz assim: sede santo porque eu sou santo. Então, meu amigo, quando o homem diz não para Jesus, ele está dizendo que Jesus é mentiroso. Ele está dizendo que a palavra enviada por Deus é mentirosa. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é o único que tem o poder de convencer o homem do pecado. Porque o homem nasceu no pecado. E se ele não aceitar Jesus, ele morre no pecado. Se ele não abrir o coração para a palavra de Deus, ele morre no pecado. Ele morre na sua ignorância, na sua incredulidade. Aleluia, do juízo, porque Jesus veio à terra e cumpriu a lei e obedeceu a lei. Aleluia, o que nenhum homem conseguiu obedecer. Aleluia, ele cumpriu, porque ele disse: Pai, consumi a obra que tu me mandaste eu fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amigo, abra seu coração para Deus enquanto há tempo. Porque não sabemos o dia que a morte vai bater na nossa porta. Não sabemos o dia que a morte vai vir. Porque ela vem de manhã, vem de tarde, vem de noite. Ela vem de madrugada. Ela não escolhe cor, ela não escolhe posição, ela não escolhe partido, ela não escolhe boniteza. Ela entra, não pede nem permissão, entra pela janela, pelo teto e leva a pessoa. Porque a Bíblia diz, aleluia, que depois da morte segue-se o juízo. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque está ordenado por Deus, morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim Jesus de Nazaré aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aleluia, aleluia. Assim como Noé preparou aquela arca, aleluia, e colocou a sua família dentro, e salvou a sua família naquela arca, assim também hoje, a arca é Jesus de Nazaré. Para que você possa entrar no céu, você tem que entrar na arca que é Jesus. Não adianta você bater no peito e dizer que tem boas obras, isso ou aquilo. Mas, meu amigo, saiba de uma coisa, que um dia você vai prestar conta com Deus. E lá é eterno. Lá não tem mais como voltar aqui e pedir perdão aqui na terra. Porque você tem que pedir perdão aqui na terra. Porque Jesus hoje é teu advogado. Amanhã, quando você morrer, é teu juiz. E como juiz, já está dito, aleluia, é condenação eterna. Porque assim está escrito na palavra do Senhor. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, meu amigo, abra seu coração, não endureça o coração para Jesus, não. Vem aqui, aceite Jesus, entrega a tua vida a Ele, confia nele e Ele tudo fará por você, porque Ele é o dono da verdade. Aleluia. E eu queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém.